Olá pessoal, estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso Foxcast. Sejam todos muito bem-vindos. O podcast que traz conversas profundas, relevantes e transformadoras sobre fé, sobre propósito, sobre liderança, família e também sociedade. Eu sou o apóstolo Amilson e hoje estamos no episódio de número 44. E esse episódio é especialmente importante, como todos, né? Porque vamos falar sobre algo que toca realmente o coração de toda a família. Isso mesmo, educação de filhos à luz dos princípios cristãos. Se tem alguma coisa que toca na vida da gente é quando mexe com a nossa família. E realmente eu estou muito preocupado como anda a educação dos nossos filhos. E hoje eu recebo aqui um amigo, um empreendedor, um engenheiro civil, um educador cristão, esposa de Anne Cardoso e também fundador do Instituto Open, chamado Caio Cardoso. Ele é idealizador do Instituto Open, uma escola 100% online que nasceu com uma convicção muito clara. Educação não é apenas transmitir conteúdo, é formar caráter, identidade e também propósito. O Instituto já está presente em quase 30 cidades, impactando famílias nos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Goiás, Rio Grande do Norte, oferecendo assim informação para crianças, adolescentes e também para todo o país. Hoje nós vamos aqui mergulhar nessa visão, entender o coração do projeto e discutir aqui o futuro da educação cristã no nosso país. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus e também aos nossos patrocinadores, que acreditam no propósito do Foxcast e tomam esse projeto aqui ser possível para cada um de nós. A cada empresa, parceiro, amigo, amiga, irmãos que investe nesse podcast, a nossa profunda gratidão a você. Você não está apenas apoiando um programa, vocês estão fortalecendo uma plataforma que gera conteúdo de valor, edifica famílias e amplia a voz do reino. Então, muito obrigado por caminhar conosco. Visão Transporte, Wilson e Lúcia, muito obrigado por vocês não medirem esforços, por sempre acreditar na gente. Obrigado a MC Transporte, a Dona Maria da Luz também, que também empenhada no reino de Deus e também não mede esforços para sempre investir no reino de Deus. Marcos Construtor Empreendimento na cidade de Marabá, a Aranet Telecom, agora Aranet Play. Obrigado ao Rafael e a Karine também, por essa grande família que nós temos aqui em Araguaína. Muito obrigado. Também ao Dr. Jairo Rocha, médico em medicina integrativa, que atende online. E olha, um dos melhores médicos que eu já conheci na minha vida. Então, procure o Dr. Jairo Rocha. Ele fica ali na cidade de Xinguara, Pará, e atende online o Brasil inteiro. Eu quero agradecer de uma forma especial também ao Daniel e à Poliane, através da empresa Hiperfarma, que está instalada também nos grupos Campelo. Muito obrigado, Daniel, por vocês sempre acreditarem também na gente, permanecerem firmes nesse propósito. Então, se você procura medicamentos em Araguaína, melhor preço e atendimento na Hiperfarma, ali nas instalações de cada supermercado Campelo. A Renovar Recapaz. Obrigado, Vasterli, por também investir também na nossa programação, no nosso podcast. Você é um homem de Deus, você e a Marley formam uma família, um casal maravilhoso. Então, para você que quer recapar os pneus do seu carro, o seu trator, o seu caminhão, procure a Renovar Recapagem aqui no Entroncamento. E também a lanchonete Votuca, Rodrigo Damas, proprietário da melhor lanchonete de salgado, suco. Se você pretende comer um belo de um salgado, fazer um lanche, um belo de um suco, procure a Votuca, a lanchonete mais deliciosa aqui de Araguaína, espalhada em vários endereços, pelo menos 5 endereços aqui em Araguaína. Então, quando você se deparar com a lanchonete Votuca, você vai lembrar, é a melhor de Araguaína. E também Paulinho Motos. Paulinho Motos, além de consertar a sua moto, também vende as peças originais e com um preço acessível. Então, você que é motoqueiro, você que é motoqueira, procure Paulinho Motos. Está no bairro IP, está ali também na Avenida Filadélfia, também está se mudando ali para Santos Dumont. Paulinho Motos. E por último, Império Tratores, Carlos e Lucilene.
eu quero agradecer de uma forma muito especial vocês também que têm acreditado na gente, que têm investido nesse podcast. Muito obrigado. Você que procura peças para o seu trator, implementos agrícolas para o seu equipamento ali na fazenda, procure ali o Império Tratores, aqui no entroncamento, que você será muito bem atendido, em nome de Jesus. E aqui, sem mais delongas, eu quero apresentar. Tudo bem, Caio? Muito bem-vindo aos nossos estúdios. Como é que você se sente? Você tem muita coisa para nos falar, mas primeiramente se apresenta aí para a nossa população, para a nossa comunidade. Obrigado, apóstolo, pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui, uma responsabilidade também poder compartilhar algo que nós já vemos trabalhando há alguns anos com uma audiência tão assídua, que é a audiência aqui do Foxcast, e vai ser uma conversa muito boa sobre educação, sobre filhos, enfim, um prazer enorme estar aqui. Bem-vindo, Caio, um prazer te conhecer também. E logo eu quero te perguntar como nasceu o Instituto Open e qual foi o momento que você percebeu que precisava criar essa escola? Uau, pergunta profunda já nesse início. E, bom, eu acredito que falar sobre o nascimento do Instituto Open também é falar sobre uma necessidade que eu observei há alguns anos atrás, juntamente com a minha esposa. Bom, desde que eu finalizei minha faculdade, eu sou formado em engenharia civil, e comecei a atuar na área, mas eu sempre tive uma vocação muito grande para a área do ensino. Lá na nossa igreja, a Igreja Vida, inclusive, a qual nosso líder é o apóstolo Bueno, a gente sempre trabalhou muito forte essa área do ensino. E eu sempre tive essa vocação. As pessoas sempre observaram eu com essa inclinação maior para a área até mesmo pedagógica, de ensino, de palavra. E de 4 anos atrás, Deus começou a falar algumas coisas ao nosso coração. E aí começa a história do Instituto Open, apóstolo. Porque o Instituto Open ele não nasce simplesmente de uma ideia empreendedora com o fim somente de ganhar dinheiro. O Instituto Open ele nasce com o intuito de sanar uma necessidade que a gente estava vendo na sociedade. Qual era essa necessidade? De famílias prepararem os seus filhos melhor para o futuro utilizando as escrituras sagradas. O que a gente estava vendo era que muitas crianças, muitos adolescentes, essa geração como um todo, não estava sendo preparada e muitos ainda não estão sendo preparados para o futuro, em um mundo extremamente caótico. Eu não sei como você que está nos assistindo enxerga isso tudo que acontece hoje em dia, mas para nós que somos cristãos, nós vivemos hoje num mundo onde as ideologias e as narrativas tentam a todo custo ganhar a mente e o coração dessa geração. E o que mais doía o nosso coração era que não havia ninguém se posicionando assim na área da educação para ajudar famílias. E o Instituto Open ele nasce a partir disso. Vamos ser um parceiro das famílias na preparação dos filhos para o futuro e utilizar os princípios da Bíblia para isso. E assim nasceu o Instituto Open, já temos aí pouco mais de 2 anos e temos, graças a Deus, trilhado essa jornada aí na esfera da educação. Como é que isso acontece? Tem uma família lá que tem um filho, uma filha ou filhos que querem essa parceria com o Instituto. Eles procuram, como é que é feito esse processo? Tem alguma seleção? Tem pagamento? Tem um tempo estipulado para isso? Legal. Hoje o Instituto Open é uma plataforma educacional. Nós nos configuramos como de fato um empreendimento educacional que é confessional, ou seja, nós deixamos isso muito claro para todas as famílias que acessam a nossa plataforma. Nós somos um ecossistema confessional, nós temos princípios e valores cristãos. E isso implica que as famílias que chegam até a gente já sabem que o que a gente oferece é com a cosmovisão cristã. Tá, e como é que as famílias hoje encontram o Instituto Open? Hoje nós temos vários canais de divulgação sobre o que a gente faz. E dentre esses canais a gente utiliza bastante indicações das famílias que já fazem parte e convidam outras. E também fazemos um trabalho muito forte no Instagram.
Quando a família se depara com o nosso Instagram, por exemplo, ela vai se deparar com um ambiente ali onde ela vai ver o que a gente oferece. E o que a gente oferece é justamente uma formação para crianças e adolescentes. E essa formação, ela funciona 100% online. Mas não são aquelas aulas gravadas que você acessa e já está tudo gravado. Não, é totalmente ao vivo. Foi isso que possibilitou a gente hoje estar com alunos em quase 30 cidades do Brasil. Recentemente, agora, nós estamos com alunos até no Rio Grande do Norte. Temos ali umas 3 famílias que matricularam os filhos. E a faixa etária de idade dessas crianças? Começa a partir dos 7, vai até os 15 anos de idade. A gente tem turmas específicas para adolescentes, turmas específicas também para crianças. E a nossa formação de entrada, ela vai ter ali 1 ano de duração. E durante esse 1 ano, a gente vai trabalhar ali disciplinas, tanto que envolve a área espiritual, como identidade, propósito, a gente fala sobre princípios e valores, quanto também a gente vai abordar áreas do desenvolvimento pessoal do nosso aluno, como por exemplo, educação financeira, inteligência emocional, empreendedorismo, tudo isso à luz da palavra. A gente pega a palavra e utiliza como a base daquilo que a gente ensina. Tem um versículo, apóstolo, que ele faz parte do nosso nascimento, que é Colossenses 2, versículo 3, que vai dizer que a fonte do conhecimento e da sabedoria está em Cristo Jesus. Uhum. E a gente leva esse versículo muito para a nossa realidade hoje, porque a gente entende que só é possível compreender as ciências do mundo plenamente se eu entendo primeiro Deus. Isso. Se eu não compreender primeiramente quem é Deus, esse indivíduo, essa pessoa, ela não vai compreender quem ela não vai compreender o que ela veio fazer aqui na Terra e, consequentemente, não vai compreender todos os aspectos que envolvem a nossa vida. Por exemplo, lidar com o dinheiro. Uma pessoa que não entende primeiramente quem é Deus, consequentemente, na nossa opinião, não lidará bem com o dinheiro. Por quê? Porque Deus é a fonte de todo conhecimento. Assim também nós entendemos as emoções. A pessoa que não, primeiro, se encontrou em Deus, não encontrou a sua identidade nele, dificilmente vai compreender as suas emoções plenamente. Eu coloco a palavra plenamente até entre aspas, né? Porque de fato as pessoas até podem estudar, buscar se entender melhor, né, sobre esse assunto, mas o conhecimento pleno ele está em uma pessoa, que é Jesus Cristo. É a fonte do nosso caráter. Então, na realidade, o Instituto tem como objetivo a formação de caráter, né? O que você enxerga de insuficiente no modelo educacional tradicional hoje, especialmente quando falamos de formação de caráter? Essa é uma pergunta bastante profunda, porque hoje a nossa realidade enquanto país é uma realidade que a gente vê nitidamente uma engenharia social que existe no sistema educacional do nosso país. E para a gente falar sobre esse assunto, não tem como a gente não voltar lá atrás, a gente voltar alguns passos atrás. E quando a gente volta atrás, a gente percebe que o sistema educacional brasileiro, apóstolo, ele tem como a sua grande referência uma pessoa que não valoriza os princípios da palavra de Deus. Uhum. E eu estou falando de um homem chamado Paulo Freire. Talvez o senhor já tenha ouvido falar. Paulo Freire, só para quem está nos acompanhando ter ideia, em 2013 foi considerado o patrono da educação brasileira. Uhum. O que isso quer dizer em prática, né, para quem está nos acompanhando? É que ser patrono da educação brasileira é como se todo o sistema educacional brasileiro agora olhasse para Paulo Freire como a principal referência de educação. Uhum. Tá, mas é aí que entra o que eu quero falar. Quem é Paulo Freire? Que cosmovisão Paulo Freire tinha? Se a gente for observar, Paulo Freire ele abraçava ideologias totalmente antibíblicas.
Uma delas, o próprio socialismo, relativização da verdade. Uma das coisas que Paulo Freire defendia é que não existe verdade absoluta. Em dado momento da vida dele, ele vai falar, inclusive, que a igreja não deveria interferir tanto na vida comum da pessoa, porque o que a pessoa decidir como verdade é aquilo que ela deveria seguir. Então, quando você olha para os primórdios de como foi fundada o sistema educacional aqui no Brasil, você vai ver que, primeiro, a gente tem um patrono que é um ideólogo totalmente anticristão, que, inclusive, esse ideólogo, ele foi um dos fundadores do partido que é o do nosso atual presidente, né? E esse ideólogo também, ele abraçou o comunismo de uma maneira gigantesca. E esse homem é considerado o exemplo de educação no Brasil. Então, os anos vão passando, e você vai ver que o sistema educacional brasileiro foi todo baseado naquilo que ele pensava acerca de como educar seu filho, porque o Estado, apóstolo, é mais ou menos assim. O Estado, ele quer determinar a maneira como você vai educar o seu filho. Uhum. Ao invés de ele querer que os pais eduquem os filhos, ele fala assim, não, deixa que eu educo. Pais, continue lá, trabalhando de noite, continue fazendo suas coisas. A educação do seu filho, deixa para mim. E é aí que eu falo sobre a engenharia social, porque o sistema educacional, ele é feito para que os alunos hoje em dia têm uma maneira de pensar. Entendi. Faz sentido, apóstolo? Faz sentido. Você falou que o Instituto Open ele é 100% online, né? É uma plataforma. Como é que vocês conseguem gerar transformação real na vida de crianças e adolescentes pela internet? Ótima pergunta, apóstolo. Então, hoje a nossa didática é uma didática que envolve, primeiro, a interação ao vivo com os nossos alunos. Então, quando a gente para pensar em aula online, inclusive, essa é uma das grandes objeções que as famílias chegam para a gente perguntando, né? Caio, mas como é que vai ser essa aula online? Será que meu filho vai se adaptar? E a verdade, apóstolo, é que essa geração é uma geração nativa digital. O senhor já é avô, não é? Sim. O seu neto, por exemplo, é uma geração, ele faz parte de uma geração que já vai enxergar a tecnologia como algo muito natural. Sim. Diferente de nós. Eu sou um pouco mais novo, mas eu ainda tive que fazer essa transição para me acostumar com o mundo digital. Sim. Essa geração não vai precisar disso. Por exemplo, a gente faz as aulas pelo Zoom, né? Pela plataforma Zoom. Sim. Eles chegam lá no Zoom e eles dominam aquilo lá. Tipo assim, eles abrem um quadro, eles colocam uns emojis, eles participam do chat. Por quê? Porque isso é muito natural para ele. Esse é um dos pontos que facilitam a aula online. Mas tem um outro ponto que é a maneira como a gente ensina, traz esse conteúdo. Nosso conteúdo não é só um professor ali de frente para a tela falando. Nosso conteúdo, ele se torna algo realmente dinâmico. Por quê? Porque a gente provoca eles. Não é só uma aula onde ele só vai escutar. É uma aula onde a gente vai provocar o aluno a apresentar se ele realmente está compreendendo aquilo na prática. Então, é o professor trocando ideia em todo momento com o aluno. E ainda mais porque depois que a aula termina, esses mesmos alunos, eles são provocados a colocar aquilo em prática, para não ficar algo somente teórico. E esse era um dos nossos maiores medos. Cara, a gente não quer fazer algo que fique só na teoria. Eu quero realmente algo que vai empurrar o aluno a colocar em prática. A gente hoje tem duas formações, né? A de entrada, que é 1 ano, o Open 1.0, e o Open 2.0, que é com matérias mais avançadas. Inclusive, eu trouxe hoje aqui um dos nossos alunos, o Daniel está ali nos acompanhando. E o Daniel, por exemplo, ele passou pelos 2 estágios, né? 2 anos conosco. E durante esses 2 anos, o aluno, em todas as disciplinas, ele é provocado a colocar em prática. Por exemplo, na matéria de educação financeira. Os nossos alunos têm um projeto que eles têm que apresentar no final da disciplina. E o grande diferencial disso tudo é que a gente ensina tudo a partir da cosmovisão cristã. Entendi. Tem quanto tempo de vida o Instituto Open?
Nasceu no final de 2023 e iniciou de fato no início de 24. Então, nós temos aí o quê? Duas turmas já formadas aí? 2 ciclos completados? Tem, uma turma já completou o ciclo de 2 anos, a segunda turma vai completar agora, meio do ano, e a terceira no final do ano. Vocês têm algum exemplo na prática de alguém que foi transformado o seu caráter? Vocês têm alguma resposta na prática? Sim. Bom, uma das coisas que a gente ouve muito dos pais, dos alunos que passam pelo Instituto Open, é que, primeiro, eles recebem os filhos com mais conhecimento sobre quem é Deus. E, de fato, de tudo que a gente está ensinando, essa é a parte mais importante, porque a gente realmente quer que os alunos saiam da nossa formação entendendo quem é o Deus deles. Hoje, um dos principais indícios de pessoas perdidas, sem propósito na vida, primeiro é porque elas não conhecem o Deus que elas têm. Até mesmo pessoas dentro da igreja que estão frequentando cultos que ainda não conhecem o Deus deles. Por exemplo, na nossa primeira disciplina, que é sobre conhecer Deus, os nossos alunos aprendem sobre Trindade. Então eles têm que sair de lá sabendo explicar o que é a Trindade. E por vezes a gente conhece pessoas adultas que não sabem explicar e que são cristãs. Então, os nossos alunos, em primeiro lugar, eles saem com um conhecimento muito fundamentado sobre quem Deus é. Em segundo lugar, eles saem muito fundamentados também sobre quem eles são. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha ao longo desses meses é a identidade deles. Quem você é? Essa pergunta a gente faz sempre para eles. E no final sempre da disciplina de identidade, eles estão com essa resposta na ponta da língua. Eles sabem quem são, quem é o Deus deles, eles sabem quem eles são. E depois a gente começa a ensinar eles, por exemplo, as habilidades que eles precisam para o futuro. Uma das habilidades é a educação financeira. A gente tem relatos de pais que, depois que os filhos passaram pela nossa disciplina de educação financeira, conseguiram comprar as coisas com o próprio dinheiro da mesada, ou com o próprio dinheiro que eles conseguiam vendendo alguma coisa. Uma outra disciplina que a gente tem é a inteligência emocional. Inteligência emocional, a gente ensina eles a administrar as emoções, né? Porque dominar é difícil dominar, mas eles saem de lá muito mais maduros com as emoções dele. Por exemplo, a gente tem um exemplo de uma família que tinha um filho com muita dificuldade de lidar com a raiva. Brigava muito na escola, era raivoso, arrumava confusão. E hoje esse aluno é realmente uma pessoa mudada, que aprendeu a lidar com as emoções dele durante a formação aqui no Instituto Open. Então esses resultados a gente vai percebendo, vai catalogando e vai entendendo que o Instituto Open de fato é algo que não se atém só à teoria, mas à prática do dia a dia, sabe, apóstolo? Então, é assim, qualquer pessoa dessa faixa etária pode acessar, pode se matricular. Com certeza, inclusive de qualquer lugar do Brasil. O período é de... As nossas matrículas, elas acontecem 2 vezes por ano. No início do ano, a gente inclusive finalizou agora, né, em janeiro, as novas matrículas. E no meio do ano também a gente abre matrículas novamente para novos alunos que queiram participar, né, novas famílias. Inclusive, uma coisa interessante é que a gente não atende só ao aluno, a gente também hoje tem braços educacionais para ajudar os pais também. Foi uma dor que a gente percebeu, que muitos pais em determinadas fases da vida do filho estavam um pouco em dúvida ou confusos sobre como agir, sobre o que fazer. Foi aí que a gente reuniu também um time para ajudar esses pais. Hoje a gente tem uma comunidade com esses pais que estão caminhando no mesmo propósito, e a gente sempre está ali ajudando, acompanhando e dando materiais e ferramentas para ajudar eles. Vou falar em pais, qual a maior dor que os pais procuram o Instituto Open? O que estão vivendo e passando com seus filhos? Olha, apóstolo, a gente consegue observar várias, mas se eu for falar uma que me vem à mente agora, talvez seria o uso excessivo de telas. Cara, o que a gente observa de pais hoje
que estão tendo dificuldade com os filhos porque não conseguem administrar isso com os filhos. É terrível, porque primeiro existe um lapso ali de correção mesmo, às vezes, dos pais, de não ter uma disciplina em casa, ou às vezes o filho entrou em um vício e o pai não soube a hora de corrigir, de determinar o tempo. Essa é uma das dores que a gente vê muito. Uma outra dor é justamente na fase da adolescência, que é aquela fase que é muito conhecida no Brasil como uma fase mais difícil, mais desafiadora, né? Muitos pais chegam pra gente já assim: Caio, me ajuda porque eu não estou sabendo como lidar com meu filho, ele está nessa fase, ele está me respondendo, ele está fazendo coisas que não deveria. E essa é uma das dores, pais que estão ali com dificuldades, por exemplo, na adolescência também, né? Se um pai que estiver nos ouvindo agora sentir que precisa fazer algo diferente para o seu filho, qual seria o primeiro passo para ele? Bom, o primeiro passo é ele entender que o fato dele não estar conseguindo talvez ajudar o filho ou direcionar o filho não é a falta de amor que ele tem pelo filho. O que falta não é amor, o que falta talvez é direção, o que falta talvez é auxílio, porque uma coisa que a gente tem aprendido, apóstolo, é que criar filhos não é uma receita de bolo. Cada filho tem a sua personalidade. Se eu não me engano, o seu tem 3, né? Eu acho que os 3 têm personalidades diferentes, né mesmo? Então, uma das coisas que os pais precisam entender é que você não pode tratar, eu coloco entre parênteses a palavra tratar, de maneira igual. Você não cria filhos no atacado, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de reagir e lidar. Não é que você vai ser liberal, mas você vai entender como agir com determinada personalidade e tal. Então, uma das coisas que os pais precisam entender é que se filhos são assim, você precisa entender melhor, você precisa se capacitar. Filhos não vêm com manual, a gente fala muito isso lá no Instituto. Filhos não vêm ali com um bilhetinho falando: olha, me eduque assim. Não, você precisa aprender na sua jornada como educar melhor os seus filhos, porque nem o pai nem a mãe vem pronto. Então, a primeira dica seria essa: é você procurar orientação, procurar ajuda com quem realmente pode te ajudar e com quem já passou pelas fases que você está passando. Talvez a segunda dica que eu traria é: não terceirize a educação dos seus filhos. Essa bandeira a gente levanta com muito afinco no Instituto, porque a gente vive hoje, apóstolo, não sei se o senhor vai concordar comigo, numa era de muitos pais que estão terceirizando a educação dos filhos para várias pessoas e vários lugares. Terceiriza a educação dos filhos para a escola, terceiriza a educação dos filhos para a igreja, para funcionários, para babá, para o professor do jiu-jitsu, para a professora do balé, e para os terapeutas. E biblicamente essa não é a orientação que a gente vê. A Bíblia vai nos orientar de que o pai deve ser aquele que vai estar no caminho com o filho. Ele não vai simplesmente, ele não vai falar: olha, o caminho é aquele, filho. A Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho, não o caminho. E terceirizar a educação é uma das grandes falhas que a gente vê. E a gente bate muito nessa tecla porque o mundo, apóstolo, ele não perde a oportunidade de aproveitar esses vacilos. Você falou aí de direção, né? Na verdade, eu tenho aprendido o seguinte, que o pai, ele tem que fazer para ensinar. Atos capítulo 1 fala disso, né? Que Jesus ele ensinava fazendo. Então, o discipulado que eu creio é esse: o pai faz, o filho observa, o pai continua fazendo, o filho ajuda. O pai continua fazendo e o filho vira a chave. Então o filho começa a fazer e o pai ajuda, o filho começa a fazer, continua fazendo e o pai observa. Ou seja, esse é o verdadeiro discipulado. E o pai, ele nasceu para gerar direção, limites e segurança, né? Você falou de direção. E normalmente os pais não têm
tido essa clareza de propósito. Ou seja, a gente tem visto muitos filhos aí perdidos, nós temos visto muitos filhos inseguros, nós temos visto muitos filhos e filhas aí independentes, né, sem limites. Eu fiz um estudo uma vez e constatei o seguinte, que na maioria das separações que ocorrem na vida dos casais, o filho mais velho, a filha mais velha ali, está ali alcançando a puberdade. Interessante esse estudo que eu fiz. Então, geralmente ali acontece uma separação familiar. Na maioria dos casos, quando o filho alcança essa faixa etária. Por quê? Porque quando há separação, os filhos ficam, na maioria das vezes, com quem? Com a mãe. Ou seja, o inimigo quer exatamente isso. Fazer com que esse filho ou essa filha cresça sem referência paterna. Porque hoje 99% dos problemas das pessoas é falta de ausência do pai. A ausência paterna. E o problema, muitas vezes, não está na paternidade, mas está na filiação. Ou seja, então essa geração é uma geração de fast food. Só querem tudo pronto. Tá? Não querem pensar, não querem raciocinar. Então, nós vamos criar uma geração Nutella. Nós estamos vendo uma geração Nutella. Tá? Então, assim, essa geração que não sabe o que quer pegar num rodo, numa vassoura, numa enxada, não sabe o que quer suar, transpirar, trabalhando, entendeu? Ou seja, o suor é só nas academias. Ou seja, os LE é com os computadores, né? Videogames. Então, assim, eu tenho percebido exatamente isso, que o inimigo ele quer roubar essa semente da paternidade justamente aí na separação, quando está alcançando. Porque é o seguinte, a criança quando nasce, a referência dela, até a puberdade é a mãe. Da puberdade em diante, ela passa a ser o pai. Aí é justamente onde há a ruptura do casamento. E ela fica sem referência. A referência dela passa a ser uma referência manca. A mãe, por mais que ela queira dar essa referência, ela não consegue. Eu falei tudo isso para me gerar uma pergunta para você. Então, nesses atendimentos, porque a ideia do Instituto Open não é só criar conteúdo de ensino para essas pessoas, gerar conteúdo, mas ensinamento prático, formação de caráter, não é isso? Isso. Vocês já se depararam, por exemplo, diante de um adolescente ou de uma criança, onde você começa a ensinar e de repente elas abrem o coração e você percebe que o problema não está nelas, está sim nos pais, ou no pai ou na mãe? E qual que é a atitude de vocês em relação a isso? Olha, apóstolo, eu posso colocar até mesmo uma porcentagem aqui para o senhor. Eu diria que na maioria das vezes que acontecem casos onde os filhos se abrem e conversam conosco, isso é muito comum para nós, né? Eles conversarem, porque eles têm muita liberdade. E na maioria das vezes, acho que 80%, 90% a gente vê que é um problema sistêmico, é um problema que vem a partir dos pais. Um exemplo disso, uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos alunos: quantos filhos vocês querem ter? Algumas respostas chegam a chocar. Uns falam 1, outros falam 2, outros falam nenhum. Aí para esses que, aí tem uns que falam até mais, né? 5, 6. Mas para esses que falam, não quero ter nenhum filho. Aí eu pergunto assim: mas por que você não quer ter filho? Porque dá trabalho. Aí eu fico pensando, será onde foi que ele ouviu isso? Onde é que ele está ouvindo que filho dá trabalho? Por que ele não quer ter filho? Será que é uma mãe que talvez repete isso? Porque, apóstolo, a gente vai observar que, e quando a gente entra até na seara da terapia, da psicologia, a gente vê que existe uma herança emocional que é transmitida para os filhos por parte dos pais. Uma ausência paterna, como o senhor falou, talvez hoje no Brasil é uma das principais causadoras de doenças emocionais e até mesmo de homossexuais. Hoje existem até pesquisas que vão apontar isso, né, que o homossexualismo é uma das coisas mais causadoras é a ausência do pai, né? Então a gente vê muito isso. E como é que a gente reage a isso? Primeiro, a gente nunca vai contra os pais. Tipo assim,
como eu disse para o senhor, a nossa bandeira é: a gente não deseja que os pais terceirizem a educação dos filhos, a gente deseja que os pais tomem as rédeas. É por isso que a gente abriu um braço para trabalhar, um braço de educação para trabalhar com esses pais, para ajudar isso é eles. Importante. Então não existe isso, então? Existe um braço educacional hoje no Instituto Open que ajuda os pais que querem, não, Caio, eu preciso de ajuda, eu quero trabalhar com o filho. Então, quando aquela criança sinaliza isso, você já anota lá e já entra em contato com os pais para fazer o atendimento com eles? Sim, exatamente. A gente sempre tem atualizado os pais. A nossa caminhada na formação com os alunos é uma caminhada em conjunto com os pais, porque a gente sabe que aquilo que a gente está construindo em aula, se os pais não acompanharem, pode ser desconstruído em casa. Então, a gente convida e convoca os pais para caminharem juntos, para entenderem o que o filho dele está aprendendo. Tem uns pais até que brigam com a gente. A gente, quando entra em assuntos mais profundos, né? Por exemplo, o assunto da Trindade, né? Aí os alunos chegam para os pais perguntando: mãe, eu já aprendi sobre Trindade. E às vezes nem o pai sabe o que é a Trindade. Aí os pais vêm: cara, meu filho está aprendendo sobre a Trindade, eu quero ajuda para entender isso melhor. Então, todas as etapas, seja na disciplina de identidade ou na disciplina de educação emocional, a gente traz o pai para perto, para o pai entender em que estágio está o filho dele e como o filho dele está reagindo àquilo. E o Instituto Open está preparado para atender também crianças atípicas? Hoje a gente já atende crianças, por exemplo, autistas no Instituto Open. A gente tem um time de professores, dentre esses professores, terapeutas, pedagogos também, teólogos. Pois é, outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte, esquecendo um pouco agora a questão dos alunos e alunas, queria que você falasse um pouco do corpo docente do Instituto Open. Quem são essas pessoas? São pessoas preparadas? Tem uma certa quantidade? Me fala um pouco sobre, até para gerar crédito. Legal. Hoje nós temos um time de professores que a gente escolhe com muito cuidado. São professores que, além de terem um aspecto técnico, ou seja, de serem professores habilitados para ensinar o assunto, são professores também que carregam a cosmovisão cristã. Porque para nós, apóstolo, não seria útil e nem prudente trazer um professor simplesmente pelo aspecto técnico. Porque se esse professor ele não tem a mesma cosmovisão que a gente carrega, o ensino dele vai ser pautado por uma outra cosmovisão. Uma das premissas mais fundamentais do Instituto Open é o seguinte: que você educa conforme o que você adora. E que não existe educação neutra. Ótimo. Eduque conforme o que você adora. Todo mundo educa conforme o que adora. Todos, indistintamente. Porque não existe educação neutra, apóstolo. Cara, eu lembrei aqui de uma passagem. Lembra quando Jesus disse para o discípulo: dar a César o que é de César? Quando questionaram ele com relação a essa questão dele pagar o imposto, aquela coisa toda, ele falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na realidade, você adora aquilo que é mais importante para você. Então, o que era mais importante para César? Dinheiro. Que ele colocou a imagem dele no dinheiro. Então, para Deus, qual que é mais importante para ele? O que é mais importante para ele? Somos nós. Por isso que ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Uau. Então, não está o rosto de um animal, de uma árvore, está lá o rosto nosso, cada um de nós, a sua imagem e semelhança. Eu achei incrível isso, né? Porque a gente adora não para mudar Deus, a gente adora para mudar a gente. Sermos mudados. É isso. E é tão interessante isso, apóstolo, que esse fato de que não existe educação neutra, até, se o senhor me permite, dá para a gente voltar naquele assunto da educação nas escolas. Porque todo professor hoje, ele educa a partir de uma cosmovisão, seja ela cristã ou não. Então, um professor que é materialista, ele vai educar, mesmo que ele seja professor de história ou de matemática, ele vai educar a partir da cosmovisão dele.
Um professor cristão de verdade, ele vai utilizar os princípios e valores cristãos para ensinar o que ele vai ensinar. É por isso que os nossos professores eles passam por esse critério, se abraçam ou não a cosmovisão bíblica. Por quê? Porque ele vai ensinar, por exemplo, sobre educação financeira para os nossos alunos. Então, os nossos alunos não podem sair dessa disciplina amando mais o dinheiro do que a Deus. Ótimo. E tem muito professor de educação financeira que ensina a amar mais o dinheiro, por causa da cosmovisão, justamente. Caio, a nossa igreja, a nossa comunidade, nós também pensamos nisso, entendeu? Em formar caráter das famílias. Esse mesmo incômodo que você teve, eu tive também, isso há 21 anos atrás. E é tanto que hoje a gente inspira, a gente ensina, a gente educa famílias através de cursos. Só que os nossos cursos vêm da Universidade da Família, São Paulo, e são cursos de formação de caráter, voltado para os homens, chamado Homem ao Máximo, para a mulher única, casados para sempre. Tem um curso de administração financeira chamado CRAW, ensina como você tem que administrar suas finanças, como ser fiel. Tem um livro que você lê, O Dinheiro. Então, assim, nós também estamos nessa barca aí, né, nessa missão. E eu louvo a Deus por essa sua atitude, eu quero te parabenizar. E que conversa necessária foi essa nossa aqui, né? Educação é uma das maiores responsabilidades que Deus confiou aos pais, né? E que você e o Instituto Open possa ser essa ponte, né? Essa ponte não para ser uma terceira da família, mas para ser uma ponte para despertar os pais para assumir o seu sacerdócio, né? Então, assim, isso nos mostra que ainda existem pessoas comprometidas a formar não apenas alunos, mas discípulos conscientes, preparados para viver com propósito. E muito me chamou a atenção. Eu falei, não, eu quero conferir de perto isso, quero saber se é verdade mesmo, se existe... Como é que funciona esse negócio? Como é que funciona, se tem essa plataforma de ensino, que não é um ensino religioso, entendeu? Não, mas é um ensino de formação de caráter. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui no Foxcast, que Deus continue fortalecendo essa visão, ampliando territórios e consolidando essa missão, fortalecendo ainda mais. Você pode até deixar as suas considerações finais, você pode olhar para essa câmera aqui e dar o seu recado final. Amém. Primeiro, gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade de ter essa conversa tão enriquecedora. Aqui vai estar sempre aberto, na hora que você quiser voltar, quiser trazer um testemunho, quiser trazer uma experiência, quiser fortalecer mais ainda, estamos de portas abertas, tá bom? Realmente é um lugar de crescimento. A gente olha para o podcast, eu que já acompanho alguns episódios, a gente sabe que o Senhor leva muito a sério esse trabalho aqui no YouTube e eu tenho certeza que tem agregado aí a muitas pessoas que têm acompanhado e que ainda vão acompanhar esse canal. Então, primeiro eu queria deixar aqui o meu muito obrigado ao Senhor pelo espaço, pela oportunidade. E talvez a minha mensagem final, eu até estava pensando nisso mais cedo, é que existem alguns E's que têm poder para transformar o mundo. O primeiro E é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar qualquer pessoa. Uau. E talvez o segundo E é a educação. A educação talvez não transforma o mundo, mas ela transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo. Isso. E talvez o último E seria o empreendedorismo. Você que talvez tenha uma ideia e está pensando, cara, será que uma ideia vai abençoar pessoas? E eu te oriento, talvez, se você me dá essa liberdade. Coloque diante do Senhor e Ele vai te dar a resposta. Eu, há alguns anos atrás, estava nessa dúvida, será que eu coloco em prática essa ideia? E graças a Deus e a muitas pessoas que colaboraram para esse empreendimento, hoje nós existimos e temos abençoado centenas de famílias aí em muitos estados do Brasil. Então, primeiro, obedeça a Deus, viva para a glória dEle e viva também para ser bênção no mundo. Essa é a mensagem do Instituto Open, é a minha mensagem. Uau, glória a Deus. Muito obrigado, Caio, muito obrigado mesmo. Transmito meu abraço aos seus pastores, né?
o apóstolo Bueno e também o bispo Cícero e toda a comunidade da Igreja Vida, tá? Uma igreja que tem feito diferença na nossa cidade também, positivamente. Eu louvo a Deus e continue com essa missão, Amém. Tá bom? Amém. E a você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio aqui com outros pais, com outros líderes e também educadores. Talvez essa conversa seja a resposta que alguém estava esperando, ok? Agradecemos novamente a Deus e também aos nossos patrocinadores, Visão Transporte, MC Transportes, Marcos Construtor e Empreendimento na cidade de Marabá, Aranet Telecom, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, Renovar é Capaz, Lanchonete Votuca, espalhada entre 5 lojas aqui de Araguaína, Paulinho Motos e também o Império Tratores. Esse foi o nosso episódio 44 do nosso Foxcast. Eu sou o apóstolo Amilson e nos vemos aqui no próximo episódio. Que Deus nos abençoe, você e sua família.